Mas vamos lá. Tava trocando ideia com a Vivi, uma amiga minha do clã passado, dentro da mentoria, conectando aqui. Pronto. E aí ela me falou que ela tá cobrando um valor menor do que hoje eu tô cobrando de ticket. E aí eu percebo que o posicionamento, ou aquilo que eu faço... Pô, pior que eu esqueci o que eu tava falando. Deixa eu voltar aqui. Hoje o tráfego pago... Ah, tá. Hoje pra mim o tráfego pago, ele não é... Hoje o tráfego pago pra mim, ele não é um canal mais só de vendas, só de impulsionamento. Ele é um canal de colocar ideias pro mundo. Tanto que é isso que eu falo sobre o efeito de mera exposição, sobre o Robert Zajonc, sobre o... sobre o princípio de handicap do Amos Zahavi. E quando eu falo sobre esse conteúdo, sobre esse posicionamento, sobre demonstrar aquilo que é real, aquilo que existe dentro da pessoa, eu não tô falando isso pra parecer inteligente ou pra... Não, é porque foi a metodologia que eu, pelo meu pensamento, eu consegui desenvolver. Onde o tráfego pago, ele entra como sendo um canal de conexão de ideias com as pessoas, com o público, onde a gente consiga não necessariamente ficar ofertando as coisas o tempo todo, porque eu penso que se a gente fica o tempo todo oferecendo algo para alguém, não é que vai saturar, a pessoa vai enjoar. Imagina eu estar aqui falando todo o tempo de tráfego pago, até que daria certo, mas é muito pequeno se a gente for parar para pensar. A gente não é só tráfego pago, a gente é uma pluralidade, a gente é muitas coisas em uma só. Eu sou filho, eu sou neto, eu sou eu sou estudante, eu sou uma pessoa que busca melhorar, eu sou uma pessoa que gosta de pedalar, eu sou uma pessoa que gosta de escrever, eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu sou uma pessoa que está documentando a própria história. Então eu não sou uma coisa só. E eu acredito que quando a gente não se posiciona como sendo alguém que faz essas coisas, a gente acaba sendo só mais um. E tava falando com a Vivi, uma amiga minha, ela falou pra mim que não tá conseguindo cobrar um valor justo por aquilo que ela faz. Porque se a gente vende um serviço, ou vende só a tarefa por aquilo que a gente faz, a gente acaba virando uma commodity. Existem outros gestores de tráfego, assim como eu. Mas só eu tenho o meu jeito de fazer tráfego pago. Só eu tenho o meu jeito de pensar em como fazer tráfego pago, em como falar que o tráfego pago ajuda no posicionamento, ajuda a gente a demonstrar aquilo que a gente faz para as pessoas e coloca esse benefício. Entrando no que eu aprendi com o Everton Pieri sobre o Reka, o Haloka e o Radoveka, que são... Eu só não lembro a definição exata, mas deixa eu ver aqui rapidinho. Cadê? Reka, Haloka, Radoveka. Que são siglas mnemônicas que formam um método de vendas criado pelo especialista. Foca em entender a psicologia do consumidor para facilitar a venda de produtos e serviços de alto valor, mapeando o que o cliente busca e o que paralisa. O RECA são as razões emocionais para comprar agora, o RALOCA são razões lógicas para comprar agora, e o RADOVECA são razões dominantes para evitar a compra. Então, quando a gente entende esses três princípios, que eu acredito que tangem muito da psicologia, a gente entende que o que a gente faz tem uma razão emocional para a gente comprar agora. Por exemplo, se um nutricionista que me contrata para que eu aplique o método, a minha metodologia para ajudar o negócio dele, não só a conseguir se posicionar, se comunicar melhor, mas ele me contrata para subir o faturamento dele. Se eu tenho uma metodologia, se eu tenho um jeito de fazer isso, mesmo que seja utilizando ferramentas,
Até porque a gente tem que usar ferramenta para fazer as coisas. A gente fazer as coisas sozinho é como se a gente fosse quebrar uma pedreira na picareta, sendo que existem ferramentas que são muito melhores, colocar uma dinamite, para fazer aquele trabalho difícil. Então, usar ferramentas em processos, até mesmo para nomear uma metodologia, eu acredito que funciona porque você tá usando uma ferramenta, mas digamos que a gente vá construir uma coisa. A gente muitas vezes pode começar por diferentes estágios da construção. Pode ser pelo planejamento, pode ser pelo mapa, pode ser pela estrutura, pode ser pelo desenho, mas existem coisas que se repetem e existem coisas que são formas de fazer. A metodologia é a gente definir, pelo que eu acredito, o que nós vamos fazer nesse processo. Por exemplo, aqui na regência, eu, eu gosto muito do conceito da música. E para mim, eu acredito que tudo que existe no universo, ele é regido por algo. Por exemplo, o tempo rege tudo o que acontece. O sol rege a vida, o calor rege tudo que precisa de energia. É o tempo, o sol, a gravidade que rege a órbita dos planetas, as órbitas, a água que rege o nosso corpo, e tem algo que rege a forma como a gente se conecta com as pessoas, que é a comunicação. Então, partindo desses pontos, eu acredito que quando a gente entende como a gente fala, por que a gente fala e para quem a gente fala, facilita muito esse processo. E aí volto de novo na regência, onde eu defini. Cadê? Deixa eu até abrir aqui. Regência comunica. Onde eu digo que só ser bom não basta. Até porque só ser bom não basta mais hoje em dia. Hoje tem muitas pessoas boas também. Então, se a gente ser só mais um bom, a gente vai ser só mais um bom. Por isso que eu acredito que uma metodologia, ela facilita com que a gente não só entenda os nossos serviços, mas principalmente que a outra pessoa que pensa em comprar da gente, ela se sinta valorizada, ela entenda a nossa proposta e ela veja que aquilo não é só mais um produto, não é só mais um celular, como, por exemplo, existem dezenas de celulares diferentes, de marcas diferentes. Mas se você normalmente pensar em uma marca, você muito provavelmente talvez lembre da Apple, talvez lembre da Samsung, não sei, mas tem algo que vem à sua mente. E com as marcas é a mesma coisa. E por isso que eu acredito que, para mim, não é mais coerente falar só sobre gestão de tráfego, quando na verdade a gestão de tráfego engloba muitas outras coisas, como por exemplo a comunicação, ou o efeito de mera exposição, que faz com que as pessoas criem confiança na gente por meio daquilo que a gente faz, quando aquilo é exposto de forma consciente e intencional. Aquilo cria familiaridade. Familiaridade gera lembrança, gera escolha, gera opção. E juntando também com o princípio do handicap do Amos Zahavi, onde a gente tá tendo um sinal custoso ao aparecer, ao demonstrar aquilo que a gente acredita, ao falar com nossa voz, a gente está levantando a bandeira, tá tendo um sinal custoso, o sinal de ser julgado, o sinal de ser alguém que é taxado de idiota, ou simplesmente começa a criar confiança na gente. É um processo de escala, onde vai crescendo conforme mais as pessoas veem o que a gente faz. Então, até mesmo eu estar gravando isso aqui, é um processo onde eu estou colocando para o mundo as ideias daquilo que tornam o Vitor o Vitor. E essa é a marca mais impossível de ser copiada em todo o mundo. Então, ter um método, ter uma forma única de fazer as coisas é algo que é único nosso. Porque, por exemplo, eu gosto muito de música, mas regência também poderia ter a ver com texto ou com outras coisas.
eu trouxe para um aspecto mais universal, porque tudo que existe no universo é regido por forças. Existem leis universais que regem o universo. E eu me coloco como sendo alguém que viu isso e decidiu construir uma base contextualizada com se tudo que rege, se tudo que existe no mundo tem uma regência, por que a comunicação, por que o nosso posicionamento seria diferente? Então eu entro nesse ponto. E eu digo que só ser bom não basta. Se alguém não encontra a gente, acaba encontrando outro. Então, o meu trabalho hoje é basicamente ajudar os profissionais a se posicionarem melhor, a extrair a comunicação, extrair a essência que eles têm e colocar isso para o mundo. Porque nós somos seres únicos, nós somos seres individuais, temos as nossas particularidades. E quando elas são proclamadas para o mundo, elas alcançam as pessoas. Vejo que muitas vezes há uma certa vergonha, um certo receio, mas de certa forma ninguém liga pra gente pelo que a gente faz. A gente pode começar a fazer as coisas, assim como eu comecei esse canal, assim como eu comecei a proclamar as ideias que eu tenho. Então, de certa forma, o posicionamento, a criação de conteúdo entra pra mim como sendo não só um grande arquivo, mas principalmente um lugar onde eu habilmente estou exercendo aquilo que me torna humano. Eu estou pensando, eu estou colocando para o mundo ideias que só estavam dentro da minha cabeça. E quando a gente se posiciona dessa forma, onde a gente comunica, articula aquilo que a gente acredita, a gente se conecta com as pessoas, porque talvez entre na questão do neurocoupling, do nosso. Ai, como que é? Da neuro. Não só da neuroplasticidade, mas da conexão cerebral. Semelhante atrai semelhante. Então, se a gente fala de algo que gosta, tem outra pessoa que gosta de algo semelhante. E a gente levanta a bandeira. Se, se não tem ninguém que gosta daquilo, talvez pelo fato de a gente ter começado a proclamar, outras pessoas comecem a gostar, comecem a ter aquela curiosidade sobre aquilo que a gente faz. Então, meu trampo é esse. É fazer com que as outras pessoas se interessem por aquilo que eu faço, por aquilo que os meus clientes fazem e demonstrem que eles têm uma solução que as pessoas precisem. Assim como eu tenho uma solução que as pessoas precisam. Todo mundo precisa se comunicar. E para vender, a gente precisa comunicar com as pessoas. Então, o meu trabalho, ele está um passo para trás do tráfego. Ele está na habilidade humana de comunicar com outros humanos e colocar isso em um método que eu chamei de afinação, composição e concerto, onde a gente primeiro entende o que eu preciso fazer, entende o que você faz, como você faz e como a gente consegue fazer com que isso seja otimizado, e tem a composição onde a gente desenha a estratégia que a gente vai usar para que você alcance as pessoas. E o concerto é onde tudo acontece. É quase como se fosse a hora do show. E é esse o meu trabalho. É esse o método da regência. É tudo isso ajuntado, tudo isso sedimentado. Os meus anos de estudo. Eu não sou uma pessoa velha, eu tenho só 24 anos. Mas eu sou muito curioso e eu gosto muito dessa parte da psicologia. A gente escolhe as coisas por algum motivo e deixa de escolher também por um motivo. E muitas das vezes é quando a gente não entende a proposta. Quando a gente entende a proposta, fica mais simples de escolher. E aí entra também quando a gente entende o que as pessoas fazem pela gente, as pessoas deixam de ser apenas curiosas e começam a ser pessoas interessadas naquilo que a gente faz. Então, tudo isso em conjunto trabalha o nosso posicionamento, trabalha o interesse nas pessoas por aquilo que a gente faz e faz com que elas vejam a gente não como sendo mais um, mas como sendo uma solução que ela precisava, só que ela não sabia. Então, meu trampo é esse: ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, a se conectar melhor com os clientes, com os futuros clientes e fazer com que haja contundência entre quem a pessoa é
quem ela quer atingir e, principalmente, não mude quem a pessoa é, mas potencialize quem, quem ela já construiu durante aquele período de vida. Mesmo que Heráclito diga que um homem não é o mesmo depois de banhar no rio, e não é mesmo, porque eu acredito que a gente, quando entra dentro do rio, que a gente chama de vida, a gente nunca é o mesmo todos os dias. Todos os dias ocorre uma constante de transformações. E aproveitar essas transformações, documentar elas, eu acredito que é um dos trabalhos mais legais. Eu não sou a mesma pessoa de ontem, eu sou uma nova pessoa hoje. Isso é muito doido. A gente é uma constante de idas e vindas, mas que continuamos em essência o mesmo. Filosófico, complicado, mas diferente. Então, são essas as teses que eu trago, algumas. E por enquanto, o que eu acredito da mensagem que eu tinha para hoje é essa.